Graça e paz. Bem-vindos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu coração. Boa noite. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Eu glorifico a Deus por mais uma noite juntos diante do Senhor, buscando a palavra de Deus, buscando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo, buscando comunhão, buscando direção do Espírito Santo, buscando viver conforme a palavra de Deus nos ensina, buscando uma palavra de esperança, buscando uma palavra de fé, buscando uma palavra de conforto e buscando uma palavra da parte do Senhor para o nosso coração. O salmista, ele diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E que lindo é constatarmos que a palavra de Deus em nosso coração nos livra de tropeçar. Que a palavra de Deus em nosso coração nos livra de cair. Que a palavra de Deus em nosso coração nos livra de sofrer, além do que já sofremos. Quando nós usamos a palavra de Deus como instrumento, como ferramenta, nós temos uma vida mais fácil, não do ponto de vista que não haverão lutas, porém mais fácil do ponto de vista em que eu erro menos. A própria palavra nos ensina: errais em não conheceres as Escrituras. O não conhecimento das Escrituras me leva a errar. Eu vou repetir essa frase porque é importante. O não conhecimento das Escrituras me leva a errar. Portanto, é mais fácil viver com a palavra guardada aqui dentro, porque eu erro menos. E, consequentemente, eu colho menos frutos amargos na minha vida. Porque cada vez que nós erramos, cada vez que nós pecamos, nós colhemos frutos amargos. Cada vez que nós caímos, cada vez que nós fazemos uma escolha errada, nós colhemos consequências desagradáveis. O Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Mas as consequências são muitas vezes tristes. As consequências são muitas vezes dolorosas. As consequências são muitas vezes amargas. As consequências do nosso pecado, as consequências do nosso erro, as consequências dos nossos tropeços, às vezes nos acompanham por longos anos e às vezes até para toda a vida. Muitas vezes o Senhor já até nos perdoou, mas a gente ainda leva na nossa história, na nossa bagagem de vida, consequências amargas. Então, nada melhor do que buscar a palavra de Deus, que buscar esta ferramenta poderosa para errar menos, para pecar menos, para cair menos, para sofrer menos. E aqui existem tantos ensinamentos preciosos. Tudo bem que eu tenho liberdade. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso seguir a palavra ou não. O apóstolo Paulo, ele escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Em outra tradução, diz: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas eu devo fazer. Então eu tenho que ter esse cuidado. Ah, mas tal coisa, pode? Pode. A pergunta é: convém? Tal coisa pode? Pode. A pergunta é: eu devo fazer? Eu costumo dizer da seguinte maneira: o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Pense 30 segundos antes de tomar uma atitude. O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar?
Se você se fizer essa pergunta, só a pergunta já vai te levar a uma reflexão. Já vai te levar a pensar duas vezes. Já vai te levar a parar por um instante e falar: opa, acho que o que eu ia fazer não é bem o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Se não é o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, não é o caminho certo. Jesus nunca errou. Jesus nunca falhou. Jesus nunca pecou. Jesus nunca fez escolhas erradas. Então, se eu seguir os seus passos, eu vou acertar. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Pergunta simples, mas poderosa. Pergunta simples, mas fundamental. Pergunta simples, mas que pode mudar a sua vida. Eu vou dar um exemplo bem fácil. Trânsito. Alguém passa à sua frente, corta o seu caminho, fura a fila, você está ali com pressa, o indivíduo corta o seu caminho, te dá uma fechada, fura a fila, entra na sua frente e vai-se embora. Aí você fica com aquela raiva poderosa dentro de você, de meter a mão na buzina, de xingar, de sair correndo atrás do indivíduo. Aí você para, respira e pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Jesus faria isso? Ele iria atrás do indivíduo, buzinando, fazendo escândalo, gritando, falando palavras lindas? Não. Então não devo fazer isso. Uma pergunta. Há situações que nós vivemos que, se nós fizermos essa pergunta para nós mesmos, para 30 segundos antes de tomar uma decisão num momento de emoções, de raiva, de intensas emoções, pare e pergunta. Pergunta para si mesmo: Jesus faria isso? Excelente exemplo que eu vou dar agora para arrematar essa conversa. Casamento. Marido, mulher, mulher, marido. A mulher falou uma coisa que não é o que o marido queria escutar. E aí ele fica com a vontade louca de mandar a mulher catar coquinho, plantar batata, outras coisas. Aí para e pensa: o que Jesus faria no meu lugar? Mandaria a esposa catar coquinho, plantar batata, etc. Ou não? Independente de quem tem razão. Porque diz um velho ditado que quando um não quer, dois não brigam. Então eu tenho que pensar com cuidado. Tudo é permitido, mas nem tudo eu devo fazer. Ah, mas eu posso brigar com a minha mulher? Pode. A pergunta é: eu devo? Não. Eu posso xingar o cara que me fechou e furou a fila no semáforo? Posso xingar? Buzinar? Pode. A pergunta é: convém? Eu devo fazer? Não. Essa pergunta já vai fazer uma diferença imensa na sua vida. Tem embasamento bíblico para isso. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas eu devo fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Procuremos andar um pouco mais alinhados com o que Jesus faria. Sabe por quê? A igreja, que somos nós, a igreja não é aquele lugar de reunião, não, que tem uma placa na frente, não. Aquilo é o templo. A igreja somos nós, a igreja não é feita por paredes, a igreja é feita de pessoas. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós estamos na reunião da igreja agora, aqui, através das lives. Você e eu somos a igreja. E a igreja
é a representante de Cristo na terra hoje. Portanto, quando olham para nós, tem que ver Jesus na nossa vida. Ah, e se não verem? Estamos em pecado. Por isso é que eu faço essa pergunta. Isso é uma estratégia que eu desenvolvi e estou dando a dica. Eu paro. E o casamento é uma lição poderosa para colocar isso em prática. A mulher falou uma coisa, eu paro, respiro. O que Jesus faria no meu lugar? Experimente. Experimente fazer essa experiência. Experimente viver e respirar e se perguntar antes de tomar uma atitude. Depois me conta o que aconteceu. Respira fundo. O que Jesus faria no meu lugar? Ah, faria exatamente o que eu estou pensando em fazer. Ótimo. Ah, faria assim não. Então não faça. Ah, o Senhor Jesus faria isso? Faria. Então está aprovado. O Senhor Jesus não faria isso. Então não está aprovado. Baseado na palavra. E a palavra é a nossa referência. Portanto, nesta noite, eu quero primeiro lembrar, você já sinalizaram, minha esposa já lembrou aqui, já mandou nos comentários o aviãozinho, que eu sempre esqueço e vocês têm me ajudado e eu agradeço. Compartilhe esta live. Compartilhe esta live. Então já estamos aí nos primeiros minutos. Algumas pessoas já chegaram. Compartilhe que nós vamos hoje ministrar a palavra de Deus novamente. E eu tenho certeza que se Deus já está falando contigo, Ele falará ainda mais. E assim, você me ajudando a compartilhar, nós podemos alcançar mais pessoas. Nós podemos tocar em mais vidas. Nós podemos mostrar o caminho para mais pessoas. Nós podemos juntos tocar em mais corações e abençoar e mostrar o que a palavra de Deus ensina e assim estender o reino de Deus. A palavra de Deus traz respostas. E a nossa sociedade hoje precisa de respostas. Infelizmente, as pessoas costumam procurar resposta em um monte de lugar e não na Bíblia. E a palavra de Deus tem as respostas. Como todo manual do fabricante, quando você tem o equipamento, um produto nas mãos, o manual do fabricante esclarece as dúvidas de como usar esse produto. Você é produto das mãos de Deus, eu também. E o Senhor deixou um manual de instruções para nós, que se chama Palavra de Deus. O Senhor deixou um manual de instruções para nós, que se chama Bíblia Sagrada. Se eu e você consultarmos o manual de instruções, o manual do fabricante, erraremos menos. Acabamos de dar um exemplo interessante disso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas eu devo fazer. Instruções dadas pelo apóstolo Paulo, não minhas. Eu é que desenvolvi uma maneira de colocar isso em prática, dizendo assim, o que Jesus faria no meu lugar? Se estivesse aqui e agora? Alguém me pediu oração. Estou afim, não. O que Jesus faria? No seu lugar. No meu lugar. Alguém me pediu ajuda. O que Jesus faria? Inventaria uma desculpa. Estou ocupado. Você pode vir aqui me ajudar tal dia?
nesse dia eu vou estar gripado. O que Jesus faria? Mas... Epa. Puxa, fulano me olhou feio. Fulano não me olha direito. Eu não estou afim mesmo. Então ele que se lasque. O que Jesus faria? Mas eu estou de mau humor hoje, eu não quero papo. Me deixa que eu estou irritado. O que Jesus faria? Fui para a igreja, o pastor encheu meu saco, pegou no meu pé porque falou que eu estou em pecado e eu não estou afim de ir naquele lugar mais. O pastor não me deixa em paz porque ele fica lá do púlpito me ensinando e eu não quero ouvir essa palavra. O que Jesus faria? Mas fulano falou mal de mim, eu estou louco para ir lá e brigar com ele e acertar as coisas. O que Jesus faria? Pode imaginar a situação que você quiser. Ponha-se no lugar da situação e pergunte: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Posso dar um exemplo da minha vida. Quando começou a crise, quando começou a quarentena causada pela pandemia, o Senhor Jesus foi claro comigo. Ô Alexander, faça o seguinte: vá pregar o evangelho. Senhor, onde? Fechou tudo. Fechou os templos, vou para onde? Vá para a internet. Quero ir não, Senhor. Epa, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Ele iria. Então eu falei, eu não posso deixar de ir. Tentei negociar com Deus. Senhor, pode ser uma vez por semana? Pode? Não. 2? Não. 3? Dia sim, dia não? Tem que ser todo dia, Senhor. Tá bom, Senhor. Que ele cresça e que eu diminua. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. E hoje, estamos na live de número 165. Todos os dias. Todos os dias. Por quê? Diante de uma ordem de Deus, o que Jesus faria? Não é o que eu queria fazer. Mas não é o que eu quero. É o que ele quer. E o que Jesus faria diante de uma ordem do Pai? E eu sabia que a ordem era do Senhor. Aliás, outra dica. Quando você ouvir uma palavra, se ela for do jeitinho que você queria, desconfia. Desconfia. Agora, se aquela palavra for oposta ao que você gostaria, é quase certeza que é de Deus. Pronto, vou dar o exemplo de novo. Eu gosto de falar de mim, não é porque eu gosto de me promover, não. Não é. É que se eu falo de mim, ninguém vai poder dizer, tá falando de fulano. Não, estou falando de mim. Louvado seja Deus, meus irmãos. O pessoal está escrevendo assim, Deus tem te usado profundamente nessas lives. A Tatiane escreveu. E a Fabiana escreveu, gratidão pelas lives diárias que me aproximam de Deus. Eu só glorifico a Deus, eu estou em obediência. Quem faz a obra é o Senhor. Mas eu gosto de falar de mim, porque falando de mim, eu não estou falando de ninguém e ninguém vai ficar ofendido, nem magoado e nem vou machucar ninguém. Estou falando de mim mesmo. E voltando ao meu exemplo. Não estou me promovendo, eu só estou me usando como exemplo. Quando o Senhor falou, vá para a internet, não era o que eu queria ouvir. Logo, eu desconfiei que era Deus falando. E fui confirmar e era Deus falando. Porque não é o que eu queria ouvir. Agora, se a palavra fosse, vá descansar. Que palavra abençoada, era tudo o que eu queria ouvir. Opa!
Desconfia. Se você recebeu uma palavra que é tudo o que você queria ouvir, desconfia. A Vilmara escreveu assim: você é uma bênção, pastor. É misericórdia de Deus, Vilmara. É misericórdia de Deus. A Ivonete escreveu: glória a Deus por estas lives. Eu também dou glória a Deus por estas lives, porque está sendo feita a vontade do Senhor. Eu também glorifico a Deus. Eu dou um exemplo muito fácil. Jovens que me pedem oração para Deus confirmar se está naquele namoro ou não. Né? Se já pode marcar casamento, etc e tal. O que essas pessoas jovens estão desejando ouvir? O sim. Né? Loucos para casar. Agora, se é muito rápida a resposta do jeitinho que o jovem quer, desconfia. Desconfia. Agora, se vem aquela palavra assim, espera, ora um pouco mais, que não é o que ele queria ouvir, desconfia que é de Deus essa palavra. Quando Deus fala, normalmente é o contrário do que eu gostaria. Agora, um outro exemplo, o inverso. O cara está casado, está com a maior raiva da mulher, vai para o culto, louco para escutar alguém falar, isso que assim te diz o Senhor, manda essa mulher passear. Puxa, era tudo o que eu queria ouvir. Mas aí Deus fala assim, vai, perdoa. Não é o que eu queria ouvir, mas é o que Deus tem para te falar. Então, se for alguma coisa que não é o que você gostaria, desconfia. Isso tem sido na minha vida desde o começo. Eu queria ir para um lado e não é o que Deus queria. E às vezes eu insistia e quebrava a minha cara. Quando a gente insiste, a gente quebra a cara. Hoje eu já estou mais escaldado, né? E diz que gato escaldado tem medo de água fria. Eu estou mais escaldado. Então quando Deus fala, mesmo que não seja o que eu quero, eu já tento logo obedecer, já converso um pouco com ele, vejo que não tem negócio, então eu já faço e pronto, é mais fácil. Porque até a gente pregou ontem, na live da madrugada, né? Fizeram uma pergunta. A live da madrugada ontem teve um rumo um pouco diferente do habitual. Alguém fez uma pergunta que rendeu uma explicação, virou quase que uma aula. E perguntaram alguma coisa, e uma das situações que a gente colocou durante a resposta é sobre Jonas. Jonas. Sabe aquele profeta teimoso, fujão, que viajou na barriga do peixe? Justamente ele. Deus deu uma palavra para ele, ó, vai para Nínive. É lá que eu quero que você vá pregar a palavra. E Jonas se levantou, se dispôs, entrou no barco e foi para o outro lado, para Tarsis. Lado oposto. Não foi de barco, não foi por bem, foi por mal. Não foi pelo amor, foi pela dor. Não foi de barco, foi de peixe. Foi de peixe. E a Julie está lembrando aqui, pastor, hoje eu fui num grupo de oração e o pastor confirmou a mesma palavra igual a sua palavra. Lindo o trabalhar de Deus na minha vida. Quando Deus fala, Julie, ele confirma. E a palavra de Deus, por mais que não seja o que eu queria ouvir, olha que interessante. Quando é de Deus, traz paz. Mas não era o que eu queria ouvir, mas traz paz. Às vezes a palavra não é de Deus, você até quer aquilo, daquele jeito, mas não traz paz. Lá no fundo você está inquieto. Lá no fundo você está desconfortável. Lá no fundo você não está legal. Não está bacana do jeito que foi acertado. Então a gente precisa ter esse cuidado. Porque ou eu vou com as minhas perninhas, na boa, por amor, ou eu vou dentro da barriga do peixe, na dor, no sofrimento, para ser vomitado na praia depois. Pela misericórdia de Deus. Então, ao invés de sofrer tudo isso e passar por todo esse processo, não é mais fácil me render logo de cá e dizer, Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, eis-me aqui, e vamos que vamos?
Não é o meu querer, é o teu querer, não é a minha vontade, é a tua vontade. E comigo sempre foi desse jeito. Eu queria ficar quietinho no meu canto e o Senhor falava, vai pregar em tal lugar. Ou vai falar com fulano. Ou vai orar por Beltrano. Agora então, na pandemia, mais ainda. É impressionante. Quanto mais eu queria ficar quietinho, me convidavam para fazer um casamento. Quanto mais eu queria ficar quietinho, me chamavam para orar. Quanto mais eu queria ficar quietinho, mais Deus não me deixava quietinho. Aí começou a pandemia e a quarentena. Eu falei, bom, agora eu vou ficar quietinho. Aí o Senhor falou assim, vai ficar quietinho. Só que não. Você vai para as internets da vida, para as lives da vida, para as redes sociais da vida, pregar o evangelho da vida para a glória do Senhor. Como eu já estou um pouco mais marcado pelas minhas experiências, eu falei, não é uma boa ideia desobedecer. Então, cá estou, pelo 165º dia consecutivo. Quando falo, convida para as lives, não tem erro, porque é todo dia. Não tem como dizer, eu errei, eu não fui porque eu errei o dia. Não tem como errar, é todo dia. É todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Enjoou? Começa de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E assim, até o Senhor mandar parar ou até Ele me levar o que acontecer primeiro. Até lá, eu estou debaixo de uma palavra. Até lá, eu tenho que ser obediente. Até lá, convém que ele cresça e que eu diminua. E vocês querem ver uma coisa que me marca bastante? Tem acontecido muito. Eu entro numa live porque eu gosto de ser alimentado pela palavra de Deus. Tem alguém cantando, ministrando louvor numa live, tem alguém pregando, lá estou eu. Trabalhando, cuidando da casa, lavando louça e ouvindo a palavra e ouvindo louvor. E assim Deus tem me abençoado. E eu estou lá. E volta e meia, Deus fala, chama a pessoa que está fazendo essa live. Para quê, Senhor? Porque eu quero falar com ela. Porque você vai orar por ela. Ah, Senhor, manda outro. Não, eu quero você. Porque ela não te conhece. E aí ela não vai ter dúvida de que sou eu falando. Tem que ser eu, Senhor? Tem. Mas por quê? Porque eu quero. Tá bom, Senhor. E assim eu tenho obedecido à voz do Senhor. Porque eu já estou num momento da minha história em que eu cansei de fugir do que Deus mandou fazer. Se Ele me mandar cantar, eu canto. Mesmo eu sendo ruim de cantar. Se Ele me mandar pregar, eu prego. Se Ele me mandar orar, eu oro. Se Ele me mandar profetizar, eu profetizo. Se Ele me mandar orar e interceder por alguém, igual eu estou fazendo toda madrugada, vocês acham que depois que termina a live da meia-noite eu vou descansar? Só que não. Depois eu ainda vou orar pelas pessoas. Depois eu ainda vou anotar os pedidos de oração no caderno. Depois eu ainda vou... Iniciamos essa semana uma campanha de guerra espiritual às 3 horas da manhã. Depois disso é que eu vou tentar dormir um pouquinho. Por quê? Porque foi o que Deus mandou fazer. Então, que ele cresça e eu diminua. Ontem, 3 da manhã, dobrei os joelhos e fui orar por uma situação. É guerra espiritual, é demônio para cá e para colar toda hora. E a gente clamando de joelhos. E a gente buscando. E como estamos debaixo da obediência, Deus é fiel. A Julie escreveu assim, aleluia por isso. Nada melhor do que seguir a voz de Deus. É verdade. Mas nem sempre é o que nós gostaríamos. Nem sempre é do jeito que nós gostaríamos. Nem sempre é no formato que nós gostaríamos. Mas não é para ser do jeito que eu quero. Não é para ser no formato que eu quero. Eu já estive até vendo assim, sabe, hoje como quem não quer nada,
Né, eu já contei a história que eu fui convidado para um casamento lá em Feira de Santana, que foi resposta de oração, pedido na live, Senhor abençoa para que dê certo o casamento, tanto deu certo que já marcou a data, já mandou convite, eu recebi o convite, eu estou em São Paulo, o casamento vai ser em Feira de Santana, e assim, como quem não quer nada, eu já andei dando uma espiada no Google, pedi para minha esposa olhar, que distância que fica daqui, e perguntei para alguns irmãos, especificamente um pastor que já foi para lá, se é longe, se é perto, se dá para ir, que jeito que dá, que jeito que não dá. Porque vai que Deus confirma que é para ir. Não é o meu plano. Eu não tenho nada para fazer em Feira de Santana. Porém, eu tenho que saber se é o plano de Deus. E se for, tem que ser cumprido. Se for essa a vontade do Senhor, tem que ser obedecida. Aí vai perguntar, você vai fazer o que lá? Não sei. O interessante é que Deus manda você ir, depois é que você vai saber por quê. Primeiro você vai. Não era nada disso que eu ia falar na live hoje, mas escuta só o que é que o Espírito Santo está me mandando dizer aqui, neste momento. E de novo eu vou obedecer. Tem gente aqui tentando entender o que Deus está fazendo. Tem gente aqui querendo saber o porquê antes de obedecer. A questão é, você obedece primeiro, para depois saber por quê. Você faz primeiro, para depois entender o motivo. Não o contrário. Deus não te deve satisfação. Ele é Deus, você é o servo. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Ele é o mestre. Então, vocês já viram servo questionar a ordem do seu senhor? Não funciona assim. Ele falou, eu obedeço. Ah, mas eu não entendo. Não precisa entender, obedece. Ah, mas eu não concordo. Pouco importa se você concorda ou não. Obedece. Ah, mas eu não estou com vontade. A tua vontade é irrelevante. Faça o que ele mandou porque é a vontade dele que vale, não é a sua. Então se ele quer que eu vá para a Feira de Santana, eu não sei se ele quer, eu estou atento. Eu recebi uma palavra que sim, de um pastor, que ora pelo meu ministério há um tempo já. Pastor mais experiente que eu e que me socorre muitas vezes. Inclusive, me deu um livro. Ele escreveu a autobiografia e me deu um livro. Preciso ler agora. Peguei o livro hoje. Uma dedicatória. Maravilha. E ele me disse, Deus tem um propósito com a sua vida naquela cidade. Ai, nunca nem fui para a Bahia. Já estive em alguns estados do Nordeste, minha esposa é nordestina, como vocês sabem, de Pernambuco. Mas para a Bahia eu nunca fui. Ah, Deus tem um propósito. Ai, e agora? Então eu estou no aguardo. Tem alguns dias até lá. Quem manda? É Ele. E eu estou no aguardo da confirmação. Se é da vontade dele, Ele vai confirmar. Porque Ele conhece o meu coração e sabe que se Ele mandar aí, eu vou. Nem que seja... A gente usa a expressão, né? Já que é Nordeste. Nem que seja montado no jegue. Mas a gente vai. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Isso é obediência. E entenda uma coisa. Não tente perguntar, compreender o que Deus te mandou fazer. Faça. O que Deus te mandou fazer, não importa que não te faça sentido, não importa que você não concorde, não importa que você não pense assim, não importa que você tenha outra ideia, não importa que você não esteja com a menor vontade de fazer, não importa. O que importa é que ele tenha mandado. Olha que interessante a palavra que Deus deu a Abraão. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar.
Deus não disse onde era. Deus não disse para que tinha que ir. Ele simplesmente disse, sai. Abraão saiu. Abraão foi. Não sabia nem para onde, mas ele foi. Isso é fé. Ele não perguntou a Deus, Senhor, por que eu tenho que sair daqui? Ele não perguntou. Ele não perguntou para Deus, Senhor, eu não concordo. O Senhor não tem outra ideia para mim, não? Ele não perguntou. Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor pode me explicar? Não perguntou. Ele catou a mulher, juntou as coisas, levou o pai e o sobrinho, aí foi o erro dele, a palavra não era para o pai nem para o sobrinho, era para ele, para a esposa. Tanto é que ele saiu de lá, foi para a próxima cidade. Enquanto o pai não morreu na outra cidade, Deus não tornou a falar com ele. Aí o pai morreu. Aí Deus falou com ele, ele seguiu. Mas levou Ló, que era o sobrinho ainda. E teve problema com Ló pelo caminho. E enquanto ele não se separou de Ló, Deus não falou de novo. E depois, agora sim. Agora eu vou te mostrar para onde você vai. E mostrou. E ele foi. E aí tem toda a história do patriarca Abraão. Pai de Isaac. E de Jacó. Israel. Pois é. Mas a palavra foi, saia e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Não tem que perguntar por quê. Não tem que perguntar e questionar, mas não é o que eu quero. Não interessa. Você tem recebido da parte do Senhor uma direção? Faça. Você tem recebido da parte do Senhor uma palavra? Obedeça. Você tem recebido da parte do Senhor instruções? Cumpra. Cumpra. Eu quero deixar um versículo. Um versículo do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Eu vou repetir. Porque Deus, Ele é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Segundo a sua boa vontade. Ou seja, quem realiza é Ele. Segundo a vontade dEle. É Ele que quer, é Ele que realiza na sua vida, segundo a vontade dEle. É Ele que quer, é Ele que realiza, segundo a vontade dEle. Não é a sua? Não fala da sua vontade aqui em momento nenhum, nem da minha. Num outro momento, muitos anos depois, Deus fala de novo com Abraão e fala assim, sabe o teu filho? Aquele a quem tu amas? Oferece em sacrifício no monte. De novo, Abraão não perguntou, por que, Senhor, que eu tenho que matar o meu filho? Não perguntou. Ele não falou, mas eu não concordo, Senhor. Não falou. Mas, Senhor, não tem outro jeito. Não falou, ele obedeceu. Catou o menino, catou a lenha, catou o fogo, catou a faca, o cutelo, e catou os servos, botou a bagagem em cima do burrinho, e lá se foi, 3 dias de caminhada, até o monte que o Senhor queria. Subiu no monte e obedeceu. E quando ele obedeceu, foi que Deus interrompeu no momento em que ele ia consumar a ordem, e disse, não, pode parar, Abraão. Agora eu sei que temes a Deus. Depois que obedeceu é que Deus falou com ele e explicou. Tem muita gente, eu não sei se você tem essa impressão que eu tenho, que a gente vive hoje uma geração mimimi. Tudo dodói, tudo machuca, tudo incomoda, tudo desagrada.
tudo não é assim, não é do jeito que eu quero, eu vou não. Vai para a igreja. Essa frase já está errada, né? Porque você é a igreja, né? Você vai se reunir num templo. Mas vamos usar a frase popular mesmo. Vai para a igreja. Chega lá, o pastor falou uma coisa que você não queria ouvir. Ah, gostei não. Eu vou para outra. Vou procurar outra, que eu me sinta bem. Vamos deixar uma coisa clara, você não tem que ir para se sentir bem. Você tem que ir para fazer o que Deus quer que seja feito. Você tem que ir para obedecer a Deus. Ah, não gostei daqui não. Aqui o pastor falou de um jeito que eu não gostei. As músicas aqui são muito altas. Ou então aqui as músicas são muito devagar. Ou então aqui... Então eu vou para outra. Eu vou procurar outra, porque aqui não tá bom. Que isso? Mimimi demais. No reino de Deus não tem lugar para mimimi, não. No reino de Deus funciona assim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deixa que os mimimi, Deus trata. Oh, se trata. Ele sabe tratar. Ele sabe cuidar. Ele sabe dobrar. Vânia. Tem gente que chega no ponto que abre a própria igreja, né? Para ver se agrada. Não é para agradar, é para se agradar. Eu vou fazer do meu jeito agora. É a minha igreja, como se ele fosse dono da igreja, né? A igreja do Senhor Jesus. Daniel escreveu assim: Abraão obedeceu o que Deus determinou para ele, e Abraão seguiu aquilo que Deus colocou na vida dele. E ele cumpriu a ordem do Senhor. Tudo aquilo que chegar às nossas mãos, da parte do Senhor, nós temos que fazer. Veja o que o apóstolo ensina aos filipenses. Deus é quem efetua o querer e o realizar conforme a vontade dele. Tem muita gente querendo resolver do seu jeito. Não é do seu jeito. Essa frase assim, vai lá e dá o seu jeito, não tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o reino da terra. Essa frase tem a ver com o homem, não com Deus. Ah, dá o seu jeito. Não. Tem que ser do jeito de Deus. Quando o homem tenta dar o seu jeito, dá ruim. Dá ruim. O próprio Abraão, num determinado momento, ele tentou dar o seu jeito junto com a esposa. E ele se deitou com a serva e gerou Ismael. Tentou dar o seu jeito. Não é assim. Não deu certo. Deu problema. Gerou confusão entre Sara e Agar. Depois confusão entre Isaac e Ismael, os filhos. Quando você tenta dar o seu jeito, escuta o que eu vou falar com muita atenção. A Vilmar escreveu assim: Deus é soberano e se responsabiliza. Deus vela por sua palavra. É verdade. O Daniel escreveu: é verdade. De acordo com a vontade de Deus. É de acordo com a vontade de Deus, não a nossa. É verdade. Escuta com atenção o que eu vou lhe dizer. Toda vez que você dá o seu jeito, dá confusão. Eu vou repetir. Toda vez que você dá o seu jeito, dá confusão. Pode ter certeza. Dá certo quando você faz do jeito de Deus. Do seu, dá confusão. Quando Abraão tentou fazer do jeito dele, não esperou a promessa era Isaac, filho com a esposa, Sara. Não, ele tentou dar o seu jeito. Gerou um filho com a serva da esposa, a egípcia Agar. Tentou dar o seu jeito e gerou confusão. Aliás, até hoje, os descendentes de Isaac brigam com os descendentes de Ismael. Guerra. Até hoje. Vá lá para o lado da Palestina para você entender o que eu estou falando. Olha só em que ponto chegamos. Toda vez que você tenta dar o seu jeito, você arruma confusão. Pare de tentar dar o seu jeito.
e comece a andar do jeito de Deus. Eu vou repetir. Pare de tentar dar o seu jeito e comece a andar do jeito de Deus. A Suelane escreveu assim: só Deus é quem pode mudar todas as coisas. Pare de tentar dar o seu jeito e comece a andar do jeito de Deus. Você tem andado do seu jeito? Voltando ao meu exemplo, minha história. Estas lives têm sido feitas do jeitinho que Deus mandou fazer. Inicialmente era só às 22 horas, pregação da palavra. Foi assim por alguns meses. Depois Deus começou e deu outra ordem para fazer a da madrugada. E também tem sido feita do jeitinho que Deus mandou fazer. E eu não estou preocupado, honestamente, em fazer do meu jeito. A Vânia escreveu assim: nossa, pastor, eu tenho dado o meu jeito e não tem dado certo. Desobedeço e só quebro a cara. Eu já passei por essa fase, Vânia. Tentei fazer muita coisa do meu jeito na minha vida. Aprendi que não dá certo, eu só quebro a cara. E passei a fazer do jeito do Senhor. E como eu dizia, essas lives têm sido feitas do jeito que Deus mandou fazer. Ah, pastor, mas por que não faz assim, não faz assado, não muda horário, não só... para ver se tem mais seguidores, para ver se tem mais gente. Eu respondo de um jeito só. Porque eu estou fazendo do jeito que Deus mandou. A partir do momento que eu faço do jeito que Deus mandou, aí é com Ele. Se Ele vai trazer mais gente, se vai ser menos gente, a gente faz a nossa parte, o aviãozinho. Além disso, mais nada. Além disso, é só isso. Fazer do jeito que Ele mandou. A gente faz estudo bíblico. Hoje teve estudo bíblico às 8h30 da noite. Pelo aplicativo aí. Não é live, é estudo bíblico pelo aplicativo, pelo Meet. Ah, mas tinha tantas pessoas, podia ter muito mais. Estamos fazendo do jeito que Ele mandou fazer. Se vai ter muita gente, pouca gente, nenhuma gente, é com Ele. A questão é obedecer do jeito que Ele mandou fazer. Na sua vida, a questão é obedecer do jeito que Ele mandou fazer. Para de tentar dar o seu jeito. Para de tentar dar o seu jeito. Porque o seu jeito dá confusão. O que tem de mulher tentando consertar o casamento do seu jeito só gera confusão. A Vânia escreveu assim: tem vezes que eu perco a paciência de esperar. Só que aí eu vou na palavra. O que a palavra de Deus diz? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Suelane escreveu: depois que eu entreguei a Deus, tudo está mudando em minha vida. Estou vendo o agir de Deus todos os dias. Mas não é do meu jeito. É do jeito dele. Pense nisso. Pense nisso. Atualmente você tem feito do seu jeito ou do jeito dele? Fique com esse versículo, Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Não é do seu jeito. Nem do meu jeito. É do jeito dele. E quando fazemos do jeito dele, ele honra. Então eu quero, já encerrando esta live, eu quero te convidar a fazer do jeito dele. Quero te convidar a pensar em fazer do jeito dele. A Vilmara escreveu: quando eu aprendi a esperar e descansar no Senhor, vejo as providências de Deus na minha vida.
Mas o Senhor pediu para eu não perguntar por quê, e sim agir em fé, confiando. É bem por aí. A Leila Tenório escreveu: eu tenho feito do meu jeito e só tenho quebrado a cara, mas quero aprender a fazer do jeito de Deus. É a melhor coisa. Do nosso jeito dá ruim todo dia. Só dá confusão. Sabe aquela história, deu ruim? Deu ruim. Quando a gente faz do jeito de Deus, dá certo. A Fabiana escreveu: nem me diga. Quando parei de tentar as coisas do meu jeito e passei a ouvir a palavra de Deus, é que as coisas começaram a fluir em minha vida. Pois bem, quando se ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus mostra o jeito de Deus. Aí as coisas começam a fluir. Porque enquanto você faz do seu jeito, você está por sua conta e risco. Quando você para de fazer do seu jeito para fazer do jeito dele, aí ele que assume o controle. Estou esperando as providências de Deus, escreveu Ivonete. A Suelane escreveu: aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. E a Vilmara escreve assim: do meu jeito não deu certo. Tentei lutar por mim e quebrei a cara. Só agora vejo o agir de Deus esperando e confiando no Senhor. E a Vânia escreveu: eu oro, consagro, vai tudo bonitinho. Aí as coisas não acontecem e eu ponho tudo a perder. Tem que ter paciência. Uma das coisas que falhou ali na vida de Abraão, naquele momento, foi que ele não teve paciência, nem a esposa, e aí lá se veio a ideia de dar um jeito de ajudar a Deus. A Roberta escreveu: eu cansei de pagar preço. Tudo é como ele quer e no tempo dele. Aprendi. A gente aprende. A gente aprende. Deus é excelente professor. Ele é um excelente mestre. Ele ensina. Só não aprende quem não quer aprender. Queridos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje. Espero você à meia-noite para o clamor. Já tenho uma palavra aqui preparada para entregar e nós vamos orar. Deus te abençoe. Divulguem, continuem me ajudando na divulgação das lives. Compartilhem, chamem pessoas. Eu sempre mando para vocês pelo WhatsApp o link da live pelo YouTube. E aí você pode mandar também para os seus conhecidos para poder divulgar um pouco mais essa palavra em nome de Jesus. A Fabiana escreveu: o teste de paciência e a entrega para Deus é a verdadeira prova, é a prova de fogo. Paciência e entrega é uma prova de fogo. Tô dentro, hashtag tô dentro de joelhos dobrados. A gente se encontra daqui a pouco, então, à meia-noite, para ouvir a palavra e para orar. Te espero, hein? E convide pessoas. Daqui a pouquinho já vai estar no teu WhatsApp o link desta live aqui. Aí você já sai distribuindo para os seus amigos uma palavra de Deus. Até daqui a pouco, queridos. Deus abençoe. Até já. Tchau, tchau.